17. Dragon Ball Legend capítulo 129 3 desejos autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Naturalmente, ele descartou a primeira opção de obter a permissão do deus dragão Uzamala, porque isso era basicamente impossível. Primeiro, sem falar se ele poderia encontrar aquele deus dragão das lendas ou não. E mesmo que seja encontrado, ele pode não concordar necessariamente. Para ser honesto, Xiaia tinha um certo medo dos deuses superiores, como o deus dragão Zalama. Então, ele voltou sua atenção para as superesferas do dragão. De acordo com seu conhecimento da obra original, ele sabia que as superesferas do dragão eram especialmente grandes. Eram enormes esferas de dragão do tamanho de planetas flutuando no espaço. Depois que o deus dragão Zalama os criou, ele os espalhou por ambos os universos 6 e 7. Não foi mencionado nas primeiras sagas em que Goku derrotou Majin Buu, mas foi mencionado na última saga da obra original. Na parte final da história, foi dito que o universo de Son Goku era o sétimo universo entre outros 12 universos. Isso significava que, além do universo dele, existiam outros 11 universos da mesma escala. Na verdade, no momento em que viu o deus da destruição Beerus no planeta Vegeta, ele soube que o mundo Dragon Ball em que estava era um lugar maior comparado ao do mangá original de Dragon Ball. Isso só serviu de motivação para ele ficar mais forte. Como as superesferas do dragão foram criadas e polidas pessoalmente pelo deus dragão, elas eram fundamentalmente diferentes das mini-esferas do Namekiano. E naturalmente, o poder da Super Dragon Ball era muito mais poderoso, com um contraste claro. Primeiro, as esferas do dragão da Terra, criadas por Kami, eram menos poderosas. No começo, quando os Saiyajins invadiram a Terra, eles não conseguiram lidar com Vegeta, que veio à Terra. Em contraste, as esferas do dragão do planeta Namek eram um pouco mais fortes, mas quando um desejo foi feito para transferir Goku de volta à Terra, ainda precisavam de permissão do próprio Goku. Em comparação, as superesferas do dragão eram tão dominantes que não precisavam da permissão de ninguém. Na verdade, ele trocou diretamente o corpo de Son Goku, que havia alcançado o reino do Deus Super Saiyajin, causando indiretamente a morte de Goku. A disparidade entre os três era evidente. Então, quando Purunga disse que a Super Dragon Ball poderia realizar seu desejo, Xiaia acreditou. O único problema era que as superesferas do dragão estavam espalhadas pelos universos 6 e 7. Como conseguir as esferas do dragão estava lhe dando dor de cabeça. De repente, ele pensou naquelas 12 esferas de água coloridas ilusórias que viu quando estava perto do fim de desbloquear seu potencial. Isso não seria o multiverso abrangendo os 12 universos, certo? Pensando na rede de universos que testemunhou um ano atrás, quando sua força aumentou muito e, ao pisar acidentalmente no mundo sagrado de Kai, ele tinha certeza de que era isso. Da última vez que foi ao mundo sagrado, conseguiu ver todo o universo 7. Agora, sua força aumentou muito e a habilidade espaço-temporal foi ativada novamente. Então, não parece improvável que ele veja todo o multiverso. No entanto, ele teria que pesquisar cuidadosamente no futuro para ter certeza. Então, Shenron, meu segundo desejo é aprender a língua divina do Supremo Kai. Xiaia fez seu segundo desejo. Isso foi feito porque a linguagem divina foi usada ao fazer um desejo nas superesferas do dragão. Isso é muito fácil. Purunga cuspiu em voz alta. Uma luz vermelha brilhou, e de repente a mente de Xiaia tremeu. Ele fechou os olhos para acalmar os pensamentos e uma linguagem completamente nova apareceu em sua mente. Ele conseguia entendê-la como se fosse sua língua materna e falá-la de forma natural. Essa era a língua divina que só se espalhava entre seres como o Supremo Kai. O segundo desejo foi concedido. O terceiro e último desejo, fale. Shenron Purunga, meu terceiro desejo é saber a localização de todos os planetas entre os 12 universos. Quando eu uso transmissão instantânea, as coordenadas devem aparecer automaticamente na minha mente. Com um pouco de reflexão, Xiaia fez seu desejo. Seu terceiro desejo era expandir o alcance de teletransporte de sua transmissão instantânea. O método de transmissão instantânea do Yardrat era concentrar-se no Ki de um indivíduo específico, enquanto sua habilidade espaço-temporal precisava determinar coordenadas entre os dois locais. Embora a nova habilidade de fusão dos dois tivesse as vantagens das duas, ele só possui o antigo mapa estelar da Via Láctea, que tem certas limitações. Seu desejo foi concedido, mas o alcance de que falou é grande demais.
Minha habilidade só pode te dizer as coordenadas dos planetas dos universos 6 e 7. Já chega. Embora fosse uma pena, Xiaia estava perfeitamente satisfeito. Basicamente, não havia diferença na localização dos planetas entre os universos 6 e 7. Os olhos de Purunga brilhavam com uma luz vermelha, e como grãos infinitos de areia no mar, as coordenadas dos planetas inundaram seu cérebro, fundindo-se à sua consciência. Logo depois, desapareceram rapidamente sem deixar rastros. Essa enorme quantidade de informações ficaria escondida no fundo e não consumiria a capacidade de seu cérebro. Só quando ele precisasse usar a transmissão instantânea essa informação apareceu. Caso contrário, todos esses dados seriam um enorme fardo para seu cérebro. Humano, todos os teus desejos foram atendidos. Adeus. Dizendo isso, Purunga subiu ao céu. À medida que Purunga subia ao céu, as 7 esferas do dragão dispararam e imediatamente se dispersaram pelo planeta Namek, e todo o céu recuperou o seu brilho. O belo sol brilhava novamente, iluminando o chão e proporcionando uma aura quente e auspiciosa. Depois que seus desejos foram atendidos, Xiaia balançou a cabeça satisfeito. Parado ali, começou a testar os novos efeitos da transmissão instantânea. De fato, quando queria se teletransportar, enormes quantidades de dados apareciam em sua mente, tornando a viagem muito rápida e conveniente. No entanto, ele só conseguia ver as áreas dentro do universo em sua mente naquele momento. No momento em que tentasse observar as áreas além do universo 7, uma barreira peculiar obstruía. As informações do universo 6 pareceriam muito borradas. Essa barreira deveria ser a parede cristalina entre os universos. Ainda existem 11 outros universos fora dessa barreira que, junto com o universo 7, existem dentro deste multiverso. Havia um total de 12 universos nesse multiverso e, segundo as lendas de uma era ainda mais antiga, na verdade existiam 18 universos. Isso é tudo que Xiaia sabe. Por isso, ele sorriu levemente e não se importou mais com isso. Quanto a como romper a parede de cristal deste universo para entrar no universo 6, isso era uma questão do futuro. No entanto, ele sente que seu foco deveria estar no mundo sagrado de Kai. Como o mundo sagrado dos Kai era o centro de todo o multiverso, certamente desempenha um papel na gestão do desenvolvimento do multiverso até certo ponto. Além disso, o Supremo Kai, que vive no mundo sagrado de Kai, nasceu com a habilidade de viajar entre os vários universos através das paredes de cristal do universo. Enquanto Xiaia estava ali perdido em contemplações, Xiling, que estava ao lado, se aproximou e perguntou com voz confusa: Xiaia, o que você desejava para Shenron agora há pouco? Tanto Xiling quanto Miers não conseguiam entender a língua namekiana, então não sabiam o que Xiaia desejava. Pedi a Shenron a habilidade de criar esferas de dragão, mas infelizmente as esferas do planeta Namek não tinham poder suficiente para realizar meu desejo. Então, em vez disso, fiz um desejo para melhorar minha habilidade de transmissão instantânea. Xiaia explicou de forma grosseira o que desejava. Depois de ouvir, Xiling achou uma pena que Shenron não pudesse conceder seu desejo a Xiaia. Pensando nisso, ela não pôde deixar de sentir certo desprezo por Shenron no coração. Acontece que essas esferas do dragão não eram tão incríveis assim. Certo, nossa força aumentou tanto de uma vez só. Precisamos nos imergir de verdade no treinamento por um tempo. Caso contrário, seria extremamente descuidado da nossa parte se não conseguíssemos controlar perfeitamente nossa força. Xiaia disse ao se virar. O poder deles havia aumentado de repente em grande quantidade. Embora desbloquear seu potencial através da habilidade do grande ancião fosse basicamente inofensivo, não era simples controlar perfeitamente o poder que havia aumentado tão rapidamente. Ouvindo Xiaia, Xiling e Miers estavam profundamente pensativos. Então, sob as orientações de Xiaia, usaram transmissão instantânea para viajar até um planeta adequado para treinar. Era um planeta gelado, coberto de neve o ano todo. A temperatura ali era claramente muito baixa, comparável ao planeta desolado onde Xiaia e os outros haviam treinado anteriormente. No entanto, em comparação, esse planeta gelado tinha uma gravidade muito maior. Estava aproximadamente entre 100x e 200x de gravidade. Naturalmente, esse tipo de temperatura e gravidade não eram nada para Xiaia e Xiling, cujo poder de batalha estava na casa de várias centenas de milhares, mas por um tempo, Miers estava tendo dificuldade para se adaptar. Cambaleando, Miers caiu no chão, seu corpo tremendo de frio.
Dragon Ball Legend capítulo 130 Desenvolvendo uma nova habilidade está frio. Miers estremeceu quando um vento gelado soprava, e ela não pôde deixar de encolher o corpo enquanto se abraçava. Ela olhou para ele com pena, com um par de olhos grandes e marejados. Seu corpo esguio e delicado era como um pedaço jovem de grama na forte nevasca, parecendo muito indefeso. Xiae olhou silenciosamente para ela, olhando aquele pirralho agindo de forma lamentável, como um Saiyajin não aguentaria só um pouco de frio. Em relação à atuação dela, ele agia como se não visse nada. Xiae desviou o olhar e disse: a gravidade neste planeta é bastante adequada para nossa força atual. Vamos treinar aqui por um tempo até nos familiarizarmos com nossa força antes de voltarmos. Embora o treinamento na Gravity Machine fosse igualmente eficaz, o espaço dentro da máquina era pequeno demais para pessoas do nível deles, tornando impossível fazerem o que quisessem e usarem toda a sua força. Em resumo, a máquina era muito eficaz em aumentar a resistência à força física, mas não era tão eficaz em melhorar a proficiência em combate e a capacidade de controle de força. Quando se trata de melhorar tanto a proficiência em combate quanto o controle de força, é necessário muito combate real e atacar com força total. A pequena sala da máquina da gravidade não conseguiria suportar seu poder. De lado, ao ver que seu ato patético não despertava sua simpatia, Miers franziu os lábios e respondeu impotente: ok. Xiae assentiu e também olhou para Xiling. Após receber sua resposta afirmativa, os três se separaram e começaram a treinar individualmente. Desta vez, os resultados que obteve no planeta Namek superaram até as expectativas de Xiae. Ele ficou muito satisfeito com seu poder de batalha de 720.000, pois sabia que Frieza tinha apenas 530.000 em seu estado normal. Além disso, a habilidade de transmissão instantânea podia ser usada a qualquer hora em qualquer lugar, e com as muitas outras vantagens, Xiae não tinha medo de nenhuma outra força na galáxia da Via Láctea. Claro, isso era apenas sobre seu bem-estar pessoal. Como líder de sua raça, ele queria conduzir seu povo a prosperar livremente na galáxia. Por isso, sua força naquele momento ainda estava um pouco fraca. Então Xiae respirou fundo e começou a organizar e refletir sobre seus pontos fortes e fracos. Antes de tudo, sua habilidade espaço-temporal. Sem dúvida, era a carta na manga mais poderosa que ele tinha. Se necessário, ele poderia usá-la para derrotar facilmente alguém mais poderoso que ele e até matá-lo. No entanto, apesar de essa habilidade conveniente, Xiae também conhecia as falhas que vinham com essa habilidade espaço-temporal. Era que essa habilidade era conveniente demais. Tanto que não o deixaria entrar em uma batalha de verdade e o deixaria lutar à vontade. Saiyajins só podem ficar mais fortes através de batalhas de verdade. Vitória ou derrota é apenas um resultado, e só através do processo de luta um Saiyajin cresceria sem parar. Nesse aspecto, sua habilidade espaço-temporal revelou sua falha. A dependência prolongada dessa habilidade só faria sua força estagnar, afetando até sua base. Os prós e contras, naturalmente, precisavam ser considerados. Além disso, quando se trata de especialistas incrivelmente fortes como Colher, a habilidade não se mostrou muito eficaz. Por causa disso, no coração de Xiae, a habilidade espaço-tempo só podia ajudá-lo ocasionalmente. Ele sabia que precisava criar uma habilidade que realmente demonstrasse as vantagens de sua habilidade no espaço-tempo. Assim como o que foi utilizado, Mestre Roshi desenvolvendo o Kamehameha, Mestre Shen e seu Dodonrai, o Thunder Shock Surprise e o Energy Blast do Mestre Mutaito centenas de anos atrás, todos populares neste mundo. No entanto, essas habilidades não se comparavam ao Disco Destructo, Spirit Ball e o Canhão Especial de Raio, que foram aprendidos pelos guerreiros nas fases finais de Dragon Ball. No entanto, ao menos indicava que o uso do Energia Wave havia sido inovador e consistentemente melhorado. Do treinamento em que, Xiae associou isso ao desenvolvimento de habilidades de habilidade. Talvez ele possa desenvolver uma habilidade auxiliar adequada para combate baseada em sua habilidade no espaço-tempo. O que não deixaria sua habilidade espaço-temporal definhar um castelo no ar, nem afetaria seu crescimento futuro. Metáfora para inútil. Assim como Miers aprendeu a habilidade secreta de desvio do planeta Yardrat, isso também trouxe inspiração para Xiae. Sua habilidade secreta de deflexão conseguia aprimorar sua habilidade defensiva ao desviar o ataque do oponente pelo espaço, alcançando assim seu propósito de melhorar a defesa. Além disso, ela mostrava principalmente o uso da função da habilidade espacial,
dando a Xiaoya um ótimo exemplo para se basear. É possível que ele também possa desenvolver essa habilidade prática por meio de sua habilidade espaço-temporal. Na verdade, Xiaoya já usou um método semelhante enquanto lutava contra a coleira há um ano. De um ponto de vista, sua habilidade não afetava os ataques do oponente, mas o fortaleceu ao aumentar a velocidade de movimento e a força física do corpo. Em batalha, havia 5 fatores importantes que determinavam o resultado de uma batalha: consciência situacional, velocidade de ataque, poder de ataque, resistência e também recuperação. Desde que sua habilidade no espaço-tempo pudesse aumentar qualquer um deles, pode ser considerado um sucesso. Depois de ter esse pensamento e determinar sua linha de pensamento, o próximo passo seria colocá-lo em prática. Se eu puder contar com a habilidade espaço-temporal para ajudar, seria um plano extremamente bom. Xiaoya riu. Ele refletiu e, gradualmente, começou a colocar suas ideias em prática. Transformar a habilidade do espaço-tempo em uma habilidade auxiliar era simples de dizer, mas difícil de realmente fazer. Só para desenvolver e testar essa habilidade, Xiaoya teria que passar um longo período. Um mês depois, a forma embrionária de sua primeira habilidade finalmente tomou forma. Era uma habilidade que ele adquiriu da habilidade secreta de desvio de Mears. Ele chamou isso de shifting e basicamente, o que ela fazia era cobrir a superfície da pele dele com uma fina camada de membrana espaço-temporal, como se ele estivesse usando alguma peça de roupa protetora. Quando um ataque inimigo o atingia, ele podia cobrir a pele com essa fina camada de força espaço-temporal como resposta imediata. Usando essa habilidade, ele podia desviar um ataque de energia que representava 30% de sua própria força na forma de radiação espacial, aumentando assim sua defesa física. As nuvens são leves e o sol estava escondido. Uma névoa branca como a neve coloriu o abismo entre o céu e a terra. Xiaoya flutuava no ar entre os 6 e 7 metros acima do chão. Devido ao frio, a armadura branca de batalha em seu corpo estava congelada e coberta por uma camada de gelo. Apenas ao sacudir, pequenos cristais de gelo caíam no chão. Ah! Xiaoya estendeu a mão e uma bola de energia brilhante e tremeluzente de repente se condensou em sua palma e disparou. Sua cor azul oceano profundo era um pouco escura, e o que na superfície da bola de energia produzia sons baixos de zizi. Essa bola de energia foi seriamente condensada por Xiaoya. Depois de uma compressão tão poderosa, receio que sua força tenha sido ainda mais aterrorizante do que a bola destruidora de planetas do Freeza, que produziu num instante. Quando atingisse o chão, o planeta inteiro se transformaria em poeira do universo num piscar de olhos. Sua imensa energia era assustadora, mas Xiaoya não parecia se importar nem um pouco. Sua palma apenas virou casualmente, e ele lançou a grande bola de energia azul profundo diretamente para o céu. A aura devastadora se espalhava em todas as direções como ondas impetuosas. Nesse momento, Xiaoya sorriu levemente quando sua silhueta piscou e apareceu de repente diante da bola de energia. Ele não fez nenhum tipo de defesa e levou o impacto feroz da bola de energia com um grito alto. A energia assustadora que era suficiente para destruir um planeta explodiu num instante. Rumble. A energia majestosa e assustadora se espalhou em todas as direções, transformando-se em uma enorme bola de fogo que alcançava vários quilômetros no céu. As nuvens se dispersaram em um clarão, e uma aura que abalou a terra foi emitida do ponto da explosão, misturando-se ao imenso poder. Ondas invisíveis de poder se espalhavam em círculos concêntricos ao longo da rede espacial. O planeta todo gelado até tremeu levemente. À medida que a fumaça começava a se dissipar e a visão clareava, um garoto jovem podia ser visto em pé, completamente ileso, no ar. A explosão suficiente para destruir um planeta inteiro não poderia causar nenhum dano a ele. Xiaoya acariciou seu peito pálido e branco, queimado pela bomba de energia, as testas franzidas levemente antes de relaxar rapidamente. Essa habilidade Shifting pode, no máximo, desviar ataques de energia equivalentes a 30% da minha força. Além disso, parece que existe um limite máximo para o que ele pode suportar. Xiaoya refletiu seriamente sobre essa questão. Ele sabia que havia um limite superior para a capacidade de resistência do espaço. Quando a energia ultrapassasse a capacidade de resistência do espaço, ela se despedaçava. Mas não demoraria muito antes que ele precisasse se preocupar com esse problema. Agora ele tem 720 mil de poder de batalha, o que significa que, mesmo que um inimigo com poder de batalha de 240 mil ataque com força total,
Ele só precisaria usar essa habilidade para ser totalmente imune ao ataque deles. Naturalmente, a premissa é que o ataque do oponente tinha que ser pura energia. Dragon Ball Legend capítulo 131 Cápsula Zoipoi, rumo ao universo. Em seguida, Xiaoya começou a fazer exercícios físicos para o corpo. Esse tipo de treinamento precisava ser feito regularmente. Assim como no Kaioken de Son Goku e na transformação Super Saiyajin, quanto maior a força física do corpo, mais ele suporta níveis mais altos de transformação. Nos estágios finais da obra original, por que Son Goku parou de usar o Kaioken? O aumento de poder fornecido pelo Kaioken na fase final foi dramaticamente menor comparado ao se transformar em Super Saiyajin, mas, o mais importante, a força do corpo dele não era suficiente para suportar o fardo. Transformar-se no Super Saiyajin já coloca um grande fardo em seu corpo. Se ocorresse uma situação em que seu corpo ficasse incapaz de lidar com o Kaioken, todo o seu corpo colapsaria completamente. Um corpo forte é uma necessidade para ele se quiser continuar em seu caminho rumo ao poder. Por isso, Xiaoya deu grande importância ao treinamento físico. Em um campo nevado sem limites, o vento gelado soprava pela vasta mansão. O vento cortava como uma faca fria, deixando uma sensação de ardência no rosto. Nesse ambiente extremamente hostil, Xiaoya persistia brandindo os braços. Ele socava, mergulhava e resistia constantemente a ataques de energia ferozes, e suor cristalino e brilhante escorria como chuva fina de seu corpo. A armadura de batalha branca, originalmente imaculada, em seu corpo já havia se desfeito em tiras finas. Durante esse período de treinamento, o tempo passou muito devagar. Decidindo que era suficiente, Xiaoya vestiu roupas limpas e fez Xiling treinar com ele. Embora a força de Xiling fosse muito mais fraca que a dele, o treino ainda ajudava ambos a se familiarizarem e fluírem com sua força e habilidades. Assim, os dias passaram enquanto lutavam. Lutar era a melhor forma de testar os resultados do treinamento, especialmente para Xiling e Miers. Toda vez que terminavam de lutar com Xiaoya, eles conseguiam perceber suas falhas e, por isso, corriam para treinar lentamente. Desde que chegaram a esse enorme planeta gelado, ocasionalmente flashes ferozes de luz explodiam, e o próprio planeta às vezes tremia devido às forças tremendas que precisava suportar. Quando Xiaoya reuniu sua aura com satisfação, percebeu de repente que pouco mais de 2 meses haviam se passado. Cerrando os punhos, uma energia vasta e poderosa começou a fluir em seu corpo. Ao sentir seu corpo transbordando de poder, seu rosto não pôde deixar de revelar um sorriso radiante. Esses últimos 2 meses de treinamento valeram muito a pena. Agora ele podia controlar seu poder suavemente. Xiaoya ficou parado por um tempo antes de saltar para frente de repente. Seu corpo desapareceu rapidamente, tornando-se um feixe de luz antes de reaparecer a 1000 milhas de distância em um planalto branco. Esta é a aura da Mieres, o que ela está fazendo aqui? Com um traço de dúvida, ele voou em direção à posição dela. Ao longe, ele notou um boneco de neve branco construído à beira de um penhasco. Era Mieres, enrolada em um boneco de neve redondo, deixando apenas seus olhos piscando. Vendo que Xiaoya havia chegado, o boneco de neve explodiu, e ela saiu da casca quebrada. Garotinha, eu te disse para treinar direito. O que você está fazendo aqui enrolado como boneco de neve? Xiaoya repreendeu, sem saber se devia rir ou chorar. Ei! Na verdade, já terminei meu treinamento há muito tempo, mas você e a Xiling ainda estavam treinando, então fiquei entediado. Miers fez bico, e sua vozinha e aguda soou. Você estava entediado, então se enrolou como boneco de neve? Xiaoya não pôde deixar de ficar atônita ao ouvi-la, perguntando, você terminou seu treinamento tão cedo? Alguns dias antes de você. Miers disse orgulhoso. Xiaoya assentiu com a cabeça e ficou um pouco surpreso. Embora soubesse que o talento de Miers era impressionante e não inferior ao de Vegeta nem um pouco. Vê-la controlar a força do corpo tão rapidamente, ele ainda não pôde deixar de se surpreender um pouco. Espero que ela não esteja brincando. Parando seus pensamentos ali, Xiaoya revelou um sorriso e disse, por que não treinamos? Ok. Miers concordou prontamente. Meia hora depois, ela estava ofegante enquanto pegava um punhado de neve e enfiava na boca. Ela estava claramente exausta de tanto lutar. Xiaoya assentiu e disse, bom, você fez muito progresso. Você é um talento e tanto. Vamos procurar a Xiling e esperar ela terminar o treinamento antes de sairmos daqui. Ok. Ao ouvir as palavras de Xiaoya,
Mier sorriu radiante de alegria e pulou do chão. Um sorriso brilhante, como um pêssego desabrochando, apareceu em seu rostinho. Ela já estava entediada de ficar ali há muito tempo. Logo, usaram transmissão instantânea e se teletransportaram para a localização de Xiling. 7 dias depois, na área leste. A região sudeste da área leste era uma área relativamente pacífica. Em uma galáxia que emite luz vermelha, um planeta azul girava ao redor de seu Sol. Esse planeta se chamava Planeta Bakuf, e era apenas um pouco maior que a Terra. E estava prosperando com inúmeras espécies. Era um planeta vibrante que gerava grandes chamas da civilização. Como essa região sudeste era relativamente pacífica, o comércio interplanetário estava em alta com os negócios. Perto de vários campos estelares ao redor do planeta Bakuf eram importantes planetas comerciais, e muitas civilizações vinham aqui para comprar materiais necessários para sua raça. Como cuidavam mutuamente, o planeta Bakuf era um dos poucos planetas que não precisava da proteção da Patrulha Galáctica. Recentemente, um grupo chamado Feidaias apareceu repentinamente em seu mercado interplanetário de comércio. Eles trouxeram algo que chamaram de cápsulas Oipoi, que supostamente poderiam comprimir enormes quantidades de materiais e suprimentos em uma cápsula minúscula. No momento em que as cápsulas Oipoi apareceram no mercado de comércio, elas imediatamente se tornaram um item muito procurado por outras civilizações. Foi uma invenção que definiu a época. Seu surgimento permitiu que a reputação da Fedaia disparasse. Atualmente, o comércio mais quente no planeta Bakuf era a venda das cápsulas Oipoi. Os Fedaias ganharam muito dinheiro com isso, então seus recursos e riquezas rapidamente se tornaram abundantes. Xiaya, essa cápsula Oipoi é realmente uma tecnologia da Terra? Uma garotinha delicada vestida como uma boneca de porcelana perguntou surpresa enquanto apertava a pequena cápsula na mão. Era difícil acreditar que essa cápsula minúscula pudesse realmente abrigar uma vila de luxo dentro dela. Embora Miers já tivesse visto cápsulas Oipoi antes, ela ainda se surpreendeu ao ver as cápsulas sendo vendidas no mercado. Eles se expandiram e fortaleceram rapidamente. Ah, sim. Xiaya assentiu enquanto olhava para as duas garotas ao seu lado, dizendo: Fedaias estão atuando como distribuidoras do Dr. Brief para as cápsulas Oipoi no comércio interplanetário. Embora a maior parte do dinheiro ganho vendendo os produtos tenha ido para os Fedaias, o Dr. Brief também recebeu muita tecnologia alienígena. Pensando em como Duokel e os outros Fedaias chegaram a esse acordo com o pai de Bulma, Xiaya não pôde deixar de se surpreender. Ele não achava que a tecnologia desafiadora do trabalho original, que poderia comprimir coisas da Terra, de repente se expandiria para a área leste. Claro, o maior ganhador era o próprio Xiaya. Pois a maioria dos materiais e bens que os Fedaias receberam foram todos colocados em seu nome. No entanto, o pai de Bulma não ficou perdido. A tecnologia avançada fornecida pelos Fedaias era mais do que suficiente para satisfazer perfeitamente o Dr. Brief. Desta vez, o principal objetivo de Xiaya ao vir ao planeta Bakuf era acompanhar as vendas da cápsula Oipoi. No entanto, ao ver a situação atual, as cápsulas eram sem dúvida muito procuradas e, na verdade, estavam esgotadas. Ei Xiaya, dessa vez você conseguiu um ótimo negócio. Xiling se aproximou e disse com uma expressão animada. Xiaya deu um tapinha no ombro dele e sorriu. Pode ser verdade que conseguiu um bom negócio, mas vocês dois também se beneficiam disso. Ao dizer isso, sob o olhar confuso de Xiling e Mieres, ele tirou duas cartas pretas e as entregou a eles. O planeta Bakuf era um lugar excepcional no universo, prosperando não só no transporte, mas também no turismo e na indústria do entretenimento. Pode, na verdade, ser considerado um importante centro de toda a área leste. No entanto, os gastos em um lugar assim também eram incrivelmente altos. Pessoas comuns simplesmente não eram qualificadas para gastar nada ali. Havia muitos pontos turísticos famosos que as pessoas visitavam, e outras iam felizes ao shopping para comprar produtos raros. O prédio de comércio e comércio do planeta Bakuf se erguia no céu, e até mesmo um prédio aleatório era muito mais alto que o edifício mais alto do mundo anterior de Xiaya. Havia uma variedade de produtos lindos dentro, mas ali, pechinches não existiam. Xiaya olhou ao redor e descobriu que cada produto era incrivelmente caro. Mas Xiaya tinha bastante dinheiro nas mãos, então naturalmente não se sentia sem jeito. Os ganhos que obteve com as vendas da cápsula Oipoi permitiram que ele não se preocupasse com os preços.
Além disso, ele já tinha levado as garotas para se divertirem, então como poderia se importar com isso? Então eles desperdiçaram seu dinheiro sem motivo. Os itens grandes e pequenos foram embalados em suas cápsulas Oepon ou colocados no espaço dimensional de Xiaya, fazendo o dinheiro das cartas pretas despencar rapidamente. Dragon Ball Legend capítulo 132 O Guardião do Planeta Bakuf. Vamos nos mudar separadamente pelas próximas horas. Você pode ir onde quiser, comprar o que quiser e só garantir que se encontrem aqui de novo. Depois de passear por um tempo, Xiae olhou para as horas e percebeu que faltava apenas 1 ou 2 horas para o pôr do sol. O dia do planeta Bakuf era muito mais longo do que o da Terra. Vai se divertir, eu vou sentar no parque aqui perto. Certo, tem tantos tipos de alienígenas aqui, e eu gosto ainda mais da comida deles. Quero provar todas as comidas deles, pelo menos. Miers estendeu a língua e lambeu os lábios. A jovem parecia não ter outros hobbies além de comer. Você só sabe comer. Ainda quero continuar comprando. Xiling disse antes de ir para as outras lojas, carregando suas sacolas de roupas compradas. Após entrar na puberdade, Xiling começou a prestar mais atenção em como se vestia. Esses dois pirralhos. Ao vê-los indo para os respectivos lugares que lhes interessavam, Xiaia balançou a cabeça com um sorriso. Então caminhou em direção ao parque próximo. Depois de um tempo, ele chegou a um parque relativamente bonito. Era um pequeno parque localizado ao pé da montanha King Fen. Tinha um topo baixo e plano, com um caminho pavimentado de pedra azul serpenteando para cima e para baixo da montanha. Os riachos entre as estradas da montanha convergiam todos em um rio cristalino. Todo o parque ficava encostado nas montanhas e rios, construído no estilo da arquitetura clássica. O local possuía uma elegância rústica, apresentando uma atmosfera de solidão simples. Xiar encontrou casualmente um lugar ao lado da íngreme colina da montanha e segurou o queixo enquanto observava calmamente os transeuntes indo e vindo sob a montanha. Uma sensação inesperada de relaxamento e felicidade surgiu em seu coração. Pegando um conjunto de chá de seu espaço dimensional e acendendo uma pequena fogueira para ferver a água, ele pegou a xícara de chá com as 2 mãos e inspirou profundamente o leve aroma do chá. Ele tomou um gole e continuou a observar os pedestres sob o pé da montanha. De repente, seu coração ficou claro e confortável. O sol brilhava com belos raios de luz que iluminavam a terra. Com o passar do tempo, esses raios começaram a mudar de projetados diretamente para oblíquos, e o sol ofuscante revelou um pôr do sol vermelho brilhante. Oh! As 2 horas passaram tão rápido e o sol já se pôs. Bem, está na hora de voltar e encontrá-los. Espreguiçando o corpo, Xiaia se levantou e guardou seu serviço de chá, preparando-se para se encontrar com Xiling e Miers. Hein? Nesse momento, Xiaia de repente ergueu a cabeça ao sentir uma aura muito poderosa a se aproximar em sua direção. Uau, interessante. A força dessa que é pelo menos acima de 100.000 de poder de batalha. O planeta Bakuf ainda tem um especialista assim. Xiaia ficou surpreso e sentou-se novamente para esperar a chegada desse convidado inesperado. Pelo que ele percebeu, esse que era gentil e calmo, então não parecia que a outra parte fosse alguém maligno. Depois de um tempo, um homem bonito de pele amarela se aproximou. Xiaia descobriu que o homem havia contido sua aura, como se fosse um viajante comum caminhando lentamente em sua direção. Se Xiaia não tivesse compreendido a habilidade olho espiritual, talvez ele realmente tivesse sido enganado. Contudo, sobre o outro partido revelado diante dele, os lábios de Xiaia não resistiram em um leve sorriso. Ele observou o homem se aproximando. Ele realmente tem 170.000 de poder de batalha, que é muito mais forte que o esquadrão blindado do Coleir. Vossa Excelência, o senhor é o senhor Xiaia do planeta Ongsan? A atitude do homem não era nem servil nem autoritária, e ele tinha uma aura de líder forte ao seu redor. Xiaia assentiu levemente e perguntou, eu sou o líder do planeta Ongsan, e você é? Meu nome é Raiga, o guardião do planeta Bakuf. Ouvi dizer que o senhor Xiaia veio ao planeta Bakuf, então vim especialmente para visitá-lo. Eu só não imaginava que o senhor Xiaia seria um jovem tão promissor. Raiga falou modestamente, sem nem um pouco de orgulho ou distância de um especialista. Xiaia também assentiu com um sorriso. A outra pessoa lhe deu uma boa sensação. Parece que a reputação dos Saiyajin no planeta Bakuf era muito boa. Ninguém imaginaria que os Saiyajins, originalmente infames, de repente se tornariam guerreiros de paz da galáxia. Como Raga estava em contato com a Patrulha Galáctica,
Ele estava naturalmente ciente do nível atual de poder dos Saiyajin. Portanto, era extremamente importante visitar o líder dos Saiyajins, Jiraiya. Desde o início, ele não conseguiu sentir nenhuma flutuação de energia do corpo de Jiraiya. Isso foi um choque incrível para ele, e não pôde deixar de ser ainda mais cortês com Jiraiya. Isso não é nada. Comparado ao Sr. Raiga, que é o guardião de um campo estelar, eu sou muito mais inferior. Ninguém detesta a bajulação, então Jiraiya respondeu cordialmente enquanto informações sobre Raiga surgiam em sua mente. Raiga, um nativo de um planeta de baixo nível. Mas, por ter comido acidentalmente uma fruta estranha, experimentou um enorme aumento de força, causando uma sensação no campo estelar ao redor. Quase imediatamente, um grande número de alienígenas correu entusiasmado para seu planeta natal para investigar. No entanto, quando os alienígenas chegaram ao seu planeta natal, o planeta havia se transformado em um deserto, e ninguém conseguiu nada útil. A partir de então, Raiga começou a vagar pelo universo antes de se estabelecer no planeta Bakuf, guardando até hoje. Esses eram eventos passados de centenas e centenas de anos atrás. Por vir de uma raça com longa expectativa, a aparência de Raiga nunca mudou. Devido à sua existência, o planeta Bakuf tornou-se um paraíso raro na região sudeste da área leste. Embora sua boca soltasse palavras lisonjeiras, Jiraiya também havia pesquisado especialmente sobre Raiga. Ele sabia que Raiga era uma pessoa que podia tolerar a solidão. Para ser honesto, era bastante admirável que uma pessoa tão forte como ele protegesse o planeta Bakuf por várias centenas de anos sem dar um passo fora do lugar. Jiraiya e Raiga continuaram conversando, ambos no primeiro passo de criar relações amistosas. Mais relações amistosas significam mais conexões, e isso só serviria para aumentar o desenvolvimento dos Saiyajins na área leste. Sem contar que essa pessoa era a poderosa guardiã do planeta Bakuf. Quando Raiga descobriu a verdadeira força de Jiraiya, seu rosto amarelo não pôde deixar de mostrar uma expressão atônita, seus olhos arregalados de choque e admiração. Ele nunca tinha conhecido uma pessoa tão forte antes. Depois de alguns minutos, Raiga se despediu e foi embora. Depois, quando o líder do planeta Bakuf perguntou quão forte era o líder do planeta Ongsan, Raiga olhou para trás do encontro com Jiraiya e balançou a cabeça, suspirando. Ele era simplesmente incompreensível. O líder do planeta Bakuf ficou em silêncio. Parece que o planeta Ongsan estava destinado a ser seu parceiro de cooperação mais importante. Eles não só possuem tecnologia avançada, como a força de seu líder foi suficiente para demonstrar desprezo pela maioria dos outros planetas. Ele se perguntou se deveriam tentar aprofundar a cooperação. Enquanto isso, Jiraiya foi se encontrar com Xiling e Miers. Quando chegou ao local do encontro, percebeu que estava cedo, e nem Xiling nem Miers haviam voltado ainda. Esses dois pirralhos não têm nem um pouco de noção do tempo. Murmurando para si mesmo, Jiraiya cruzou os braços sobre o peito e esperou em silêncio, encostado em uma coluna de mármore em frente a uma loja. Logo viu Xiling voando em sua direção carregando uma sacola pequena e grande nas mãos. Ei Jiraiya, você chegou cedo. Enquanto colocava os itens em uma cápsula Oipoi, Jiraiya ergueu as sobrancelhas e disse. Quem está atrasado é você, tá? Não comprei muitas dessas coisas para você na Terra. Ei, é raro eu poder fazer compras, então naturalmente tive que comprar mais. E as coisas que você me deu, eu já coloquei na minha coleção. Xiling mostrou a língua de forma fofa. Aos 15 anos, ela havia se tornado muito radiante e vibrante. Seus lindos cabelos como nuvens estavam amarrados com uma fita, e alguns fios curtos cobriam metade dos olhos. Suas sobrancelhas elegantes tinham o formato de uma lua e ambos os olhos eram brilhantes e cintilantes, com pele de jade, macia e macia como mel. Ela tinha uma figura esguia, como um monte de orquídeas silenciosas e naturais. Em especial, as linhas curvas do peito a faziam parecer ainda mais jovem e bonita. Certo, sobre Mieres, ela já voltou? Xiling olhou ao redor. Ainda não. Também não sei para onde ela fugiu. Ah, não é ela vindo? Jiraiya viu alguém pelo canto do olho e apontou para o lado. Ele podia ver uma garotinha delicada correndo energicamente, os sinos no pulso tilintando. Ela segurava um prato grande de comida fumegante e estava se empanturrando. Ela parecia muito idiota. Jiraiya ergueu as sobrancelhas e não pôde evitar segurar a testa. Dragon Ball Legend capítulo 133 Super Esferas do Dragão. O tempo voa na vasta Via Láctea.
Dentro do vasto universo, a brilhante e magnífica Via Láctea era como uma fita de seda, e o vasto céu brilhava com estrelas brilhantes. Estrelas pequenas e grandes pontilhavam o céu noturno, brilhando como diamantes brilhantes. Cercadas por uma vasta extensão de escuridão, as estrelas exalavam uma luz branca pálida e encantadora. De repente, houve um clarão de luz. No espaço profundo e silencioso, era extremamente chamativo, e um ponto indistinto apareceu em meio à escuridão. Era uma pequena nave espacial cinza prateada, nada grande, com apenas algumas dezenas de metros de comprimento. Shia estava sozinho na cabine do piloto. Como a nave era pilotada por IA, ele só precisava inserir algumas instruções. De acordo com o radar de Dragon Ball, a primeira Super Dragon Ball deve estar por perto. Na nave, Shia segurava um novo tipo de radar Dragon Ball enquanto encarava o universo profundo do lado de fora da escotilha. Alguns meses haviam se passado desde que Shia retornou com Xiling Mies do planeta Bakuf. Desde então, ele vinha treinando no planeta Ongsan e agora finalmente começou a procurar as super esferas do dragão. Shia estava procurando as super esferas do dragão para fazer um desejo ao Super Shenron, ganhando assim a habilidade de criar esferas do dragão. As esferas do dragão eram um objeto milagroso, que geralmente pode inverter causa e efeito e interferir na realidade. Desde que não seja contra as leis da natureza ou além da capacidade do Criador, as esferas do dragão eram um super artefato que sempre são bem-sucedidos. Embora esse artefato tivesse muitas limitações, Shia acredita que, ao possuir esferas do dragão próprias, que poderia usar como quisesse, as chances de sobrevivência do planeta Ongsan e de seu povo seriam ainda mais garantidas. Na verdade, havia mais um ponto importante. Ou seja, Shia estava extremamente fascinado com o poder milagroso das esferas do dragão. Quando ele assistia ao anime Dragon Ball em sua vida anterior, ele sempre ficava muito curioso. Que tipo de mecanismo Shenron usava para conceder os desejos das pessoas? O processo foi parecido com a troca de valor igual do Fullmetal Alchemist, ou como em GT, onde há efeitos negativos fixos. Sem saber bem disso, sempre havia uma sensação de desconforto ao usar as esferas do dragão. No entanto, tudo o que podia fazer era esperar até entender bem o mecanismo por trás das esferas do dragão antes de poder fazer um julgamento adequado. Shenron Purunga, do planeta Namek, lhe disse que havia duas formas de obter a habilidade de criar esferas de dragão. Uma era para conseguir a permissão do deus dragão Zalama, e a outra era usar as super esferas do dragão feitas por Zalama para fazer um pedido. A escolha de Shia foi, naturalmente, usar as super esferas do dragão. Primeiro, ele procurou que os cientistas Fedai atualizassem completamente o radar de Dragon Ball, para que seu alcance de busca pudesse ser expandido para todo o universo. Depois, ele deixou o planeta Ongsan sozinho em uma pequena nave espacial. No universo ilimitado, não era nada difícil encontrar as super esferas do dragão com a ajuda de um radar de esfera do dragão, especialmente quando ele podia usar transmissão instantânea. A única coisa que preocupava Shia era como ele poderia mover as super esferas do dragão depois de encontrá-las. Isso porque o tamanho de uma Super Dragon Ball era seriamente grande demais, com um diâmetro superior a 37.000 quilômetros. Isso já era na escala de um planeta enorme. Comparado a eles, o planeta Ongsan era apenas uma pequena bolinha de gude. Com uma massa tão grande, a questão de movê-la seria um baita problema. Seria muito fácil para Shia destruir um planeta grande desse tamanho, mas quanto a movê-lo, ele francamente não tinha nem a menor garantia. Ah, achei! No radar de Dragon Ball, os pontos brilhantes piscando estavam cada vez mais próximos. Shia imediatamente comandou a IA da nave para se aproximar em velocidade máxima. Logo, um objeto gigante laranja escuro apareceu na frente de Shia. Era uma super bola de cristal, ainda maior que um planeta médio. Espalhado em meio à galáxia caótica, parecia absolutamente espetacular. Isso é uma Super Dragon Ball? Seu tamanho é realmente enorme. Olhando para a bola à sua frente, maior que um planeta comum, o rosto de Shia revelou uma expressão chocada. Ele ficou realmente impressionado com o tamanho da Super Dragon Ball. Comparado a isso, tanto as esferas do dragão da Terra quanto as de Namek eram realmente pequenas demais. Não era de se admirar que corriam rumores de que as esferas do dragão do planeta Namek eram apenas fragmentos polidos das super esferas do dragão. Isso é realmente grande demais. Como eu transporte isso? Shia estava irritada. Um tamanho tão enorme não podia ser transportado nem com a ajuda da tecnologia alienígena mais avançada.
Além disso, como também era uma Dragon Ball, provavelmente seria difícil para o poder da Terra Shenron afetar a Super Dragon Ball. Parece que só posso usar transmissão instantânea para ver se consigo mover este planeta junto comigo. Depois de pensar melhor, não conseguiu pensar em outra maneira. Xiae olhou para a enorme bola do dragão e engoliu em seco. Ele estava determinado a tentar. Ah! Que furioso de repente envolveu seu corpo e ele começou a flutuar no espaço. Ele pressionou um botão especial na nave. Depois disso, houve um barulho alto de batidas, fumaça surgiu e a nave espacial se transformou em uma pequena cápsula Oipoi. A cápsula Oipoi havia se tornado muito popular no planeta Onxan. Guardando-a, Xiaia rapidamente se aproximou da superesfera do dragão. Como o período em que podia se envolver em que era muito curto, Xiaia não podia ficar no espaço por muito tempo. Ele precisa terminar tudo no menor tempo possível. À medida que eu se aproximava da esfera do dragão, o tamanho enorme dela ficava cada vez mais óbvio. Quando as mãos de Xiaia tocaram a superfície da esfera do dragão, foi como estar na superfície de um planeta enorme. Até onde os olhos alcançavam, parecia uma bola de vidro transparente de cor laranja. Olhando para baixo, havia até várias estrelas escarlates douradas que podiam ser vistas no centro da bola. Eram penetrantes e cristalinos, como se pequenos diamantes estivessem pontilhados na superfície de um prato laranja, exibindo um toque de beleza silenciosa. Esse Super Dragon Ball é realmente estranho. Não tem muita gravidade, mesmo tendo um volume tão grande. Xiaia pensou emocionado, e começou a usar seu poder espaço-temporal de todo o coração. A energia majestosa e ilimitada de seu corpo começou a cobrir a superfície da esfera do dragão. Enquanto continuava canalizando sua energia, a testa de Xiaia começou a exalar pequenas gotas de suor. Gradualmente, a superfície da enorme bola do dragão foi coberta por uma camada de linhas translúcidas em forma de rede. À medida que as linhas translúcidas e brilhantes se condensavam cada vez mais, a Super Dragon Ball começou a vibrar levemente, movendo-se um pouco da posição original. Lançar! Xiaia gritou alto, aumentando a saída de energia do espaço-tempo, e então tentou usar transmissão instantânea. Assim, foi lançada a maior escala de transmissão instantânea da história. Levar um planeta inteiro com transmissão instantânea foi um uso brilhante e inovador dessa habilidade. Tanto os Serdrates quanto o Supremo Kai não conseguiam nem imaginar isso, porque só a Xiaia tinha o superpoder místico para isso. Ao mesmo tempo em que a transmissão instantânea foi lançada, um fragmento do mapa estelar do universo que Purunga havia colocado em seu cérebro apareceu, e Xiaia prontamente tomou uma decisão e escolheu uma região vazia e espaçosa para levar a Super Dragon Ball. Uma vasta extensão de escuridão. Não havia estrelas ao redor. A galáxia Via Láctea e até outras galáxias ficavam extremamente longe daqui, tornando-a o lugar mais vazio do universo 7. De repente, o espaço se distorceu. Uma luz prateada piscou por um momento e um enorme planeta de vidro de cor laranja vermelha escura apareceu do nada. O rosto de Xiaia estava pálido enquanto ele rapidamente tirava um aparelho respiratório e respirava fundo oxigênio puro. Como os humanos, os Saiyajins não podiam deixar a atmosfera de um planeta por muito tempo. Quando o oxigênio fresco entrou em seu corpo, a sensação escura e sufocante desapareceu completamente, como se seu coração e a alma estivessem banhados por um sol quente, sentindo-se extremamente quente e confortável. Ele inspirou fundo e rapidamente pegou um feijão senzu do espaço e comeu. A rica vitalidade demonstrou sua eficácia de forma suave e silenciosa, permitindo que ele se recuperasse completamente. Olhando para a enorme esfera do dragão, Xiaia sorriu, e o que furioso o envolveu novamente. Não pensei que levaria mais de 10 minutos só para transportar uma Super Dragon Ball, mas finalmente a movi para cá. Bem, o universo 7 ainda tem mais 3, então eu ainda tenho que ir para o universo 6. Xiaia refletiu internamente, sabendo que as 7 superesferas do dragão estavam espalhadas pelo universo 6 e 7. Atualmente, havia 4 no universo 7 e 3 no universo 6. Cada vez que um desejo é realizado, as 7 superesferas do dragão são novamente espalhadas aleatoriamente pelos 2 universos. Depois de descansar um pouco, Xiaia desativou o radar da Dragon Ball e mais uma vez continuou sua jornada. Algumas horas depois, mais 2 superesferas do dragão foram movidas com sucesso. As 3 enormes esferas de dragão estavam alinhadas de forma ordenada no espaço,
E os objetos celestes laranja escuro começaram a produzir um zumbido estridente quando eram colocados juntos. Dragon Ball Legend capítulo 134 Universo 6 Depois de reunir 3 das super esferas do dragão, Shia fez uma breve pausa antes de começar a procurar a última esfera do dragão no Universo 7. De acordo com a descrição na obra original, a última Super Dragon Ball do Universo 7 era uma bola de 4 estrelas. Ele estava localizado em um hiperespaço dentro de uma dimensão superior, e coberto por uma espessa camada de poeira universal. Parecia um planeta sólido e errante. Confiando tanto em sua memória quanto na detecção do radar Dragon Ball em sua mão, além de combinar com o mapa estelar do universo de Porunga, Shia levou bastante tempo para procurá-lo. Ele finalmente encontrou a última Super Dragon Ball em um espaço estranho e remoto. Por causa da idade, a superfície da Dragon Ball estava coberta por uma espessa camada de poeira, e sua superfície era pontilhada por crateras de impacto irregulares e regularmente dispersas, grandes e pequenas. Se não fosse pelo radar da Dragon Ball, que mostrava claramente que era uma Dragon Ball, ele teria pensado que era um planeta comum. Esta é a última Dragon Ball do Universo 7. Foi muito fácil de encontrar. O rosto de Shia revelou um leve sorriso, enquanto ele flutuava no espaço carregando um equipamento de oxigênio. Imediatamente, ele virou a palma da mão e uma onda de energia azul clara se condensou. A onda de energia ricocheteou dentro de sua mão, antes de retumbar na direção da Super Dragon Ball, arrastando um rastro de luz azul claro. Caixa. Caixa. Sons no espaço naturalmente não podiam ser transmitidos, então era impossível ouvir o som das ondas de energia rumo à superfície do planeta. No entanto, foi possível ver a olho nu que a superfície do planeta coberto de rochas colapsou repentinamente no momento do contato, com a poeira e as pedras começando a se dispersar ferozmente. Todo o planeta rochoso parecia tremer. Logo uma fissura se abriu repentinamente na superfície do planeta. Gradualmente, mais e mais fissuras surgiram, até que estavam literalmente por toda a superfície do planeta. Brum! Finalmente, o planeta não suportava mais o bombardeio de tamanha imensa energia. O planeta explodiu e revelou uma bola de vidro de cor laranja avermelhada. 4 estrelas escarlates douradas também podiam ser vistas. Não importava de que ângulo, eles pareciam coloridos e brilhantes. Com certeza, assim como na obra original, é a bola de 4 estrelas. Depois de mover todas as super esferas do dragão do Universo 7 seriam reunidas. Olhando para a bola do dragão que emanava um brilho glorioso, Shia sorriu feliz. Repetindo o que fez com os outros com a ajuda da transmissão instantânea, a enorme esfera do dragão foi movida, custando enormes esforços. A 4ª super esfera do dragão foi montada junto com as outras esferas do dragão. Batendo palmas, ele se afastou para uma certa distância. Na vasta escuridão do universo, as 4 enormes esferas do dragão pareciam espetaculares quando juntas. Em seguida, Shia teve que pensar em como viajar até o Universo 6 para coletar as 3 esferas do dragão restantes. Depois de pensar um pouco, Shia suspirou. Não há outro jeito. Parece que para viajar ao Universo 6, preciso partir do mundo sagrado dos Kai. Embora poderoso, a transmissão instantânea não conseguia levá-lo através da barreira entre os 2 universos. Shia sabia claramente que, se quisesse ir ao Universo 6, precisava encontrar um caminho a partir do mundo sagrado dos Kai. Porque o mundo sagrado dos Kai estava praticamente no centro do Universo 7. De lá, que era em um lugar mais alto, era possível observar todo o Universo 7. Talvez ele pudesse encontrar pistas de como viajar para o Universo 6 a partir daí. Claro, o planeta do Deus da Destruição também tinha a mesma função. Era só que Beirus dormia ali, e Shia realmente não queria entrar em contato com o Deus da Destruição novamente. Em comparação, ele preferia muito mais ir ao mundo sagrado dos Kai. Quando um feixe de luz fugaz piscou, a figura de Shia de repente se desfocou e logo desapareceu do espaço. No momento em que apareceu, ele estava na dimensão superior do Universo 7. Mundo sagrado dos Kai. Numerosas estrelas giravam ao redor de um planeta divino. À sua frente estava a pradaria, como antes, infinita, distante, divina. Uma aura elegante e verde o atacou, e uma fragrância tranquila permeava o ar. Essa foi a segunda vez de Shia no mundo sagrado dos Kai. Assim que pousou, imediatamente reuniu toda sua aura. Afinal, ele estava entrando de forma ilegal. Ele absolutamente não podia provocar Kibito e o Supremo Kai do Leste, ou então seria realmente um incômodo.
Na encosta de uma montanha, cercado por pequenas mudas espalhadas aleatoriamente, Xiaia estava encostado em um pinheiro não tão grande enquanto o mapa estelar do Universo 7 flutuava em sua mente. Usando vagamente sua habilidade espaço-temporal, ele procurou lentamente a brecha para o Universo 6. O mundo sagrado dos Ka estava no ponto mais alto de todo o universo, e portanto também o lugar mais próximo entre os dois universos diferentes. Aqui, era mais fácil detectar a parede de cristal do universo vizinho. Devagar, o tempo passou. Parecia que haveria sucesso. De repente, ele percebeu uma aura anormal. Uma luz brilhante brilhou em sua mente, e Xiaia de repente abriu os olhos surpreso e continuou a procurar por aquela mesma aura. À medida que sua consciência continuava a explorar profundamente, o mapa estelar do Universo 6 em sua mente começava a ficar cada vez mais claro. Os olhos negros de Xiaia brilhavam com cores vivas, e seus lábios se ergueram levemente, finalmente revelando um leve sorriso. Deixe-me encontrar a brecha. Xiaia suspirou aliviado e levou a mão para enxugar o suor que escorria da testa. Com humor bom, ele liberou sua energia mais uma vez. Então, seguindo o mapa estelar do Universo 7 com o mundo sagrado dos Kai como uma persiana elevada, sua consciência rompeu a parede de cristal entre os universos e entrou no Universo 6. Finalmente, ele descobriu a localização do Universo 6. Após um breve clarão de luz, Xiaia desapareceu repentinamente novamente do mundo sagrado dos Kai, deixando o Universo 7. Universo 6, Galáxia Xianyu. Era uma galáxia em grande escala, semelhante em muitos aspectos à galáxia da Via Láctea. Era composta por uma quantidade incontável de estrelas grandes e pequenas, e ainda mais planetas e cometas. Por muito tempo, produziu inúmeras civilizações universais resplandecentes e gloriosas. Em um sistema estelar binário formado por duas estrelas, mais de uma dúzia de planetas de porte médio emitiam um brilho colorido. Xiaia ficou quieto no espaço e olhou surpreso. A cena à sua frente era um pouco familiar. No universo, não havia muitas galáxias tão parecidas e também muitos sistemas estelares binários. O planeta Selma, onde ele executou sua primeira missão na infância, ficava em um sistema estelar binário. O planeta Namek estava localizado em um sistema de 3 estrelas. Esse era o Universo 6. Não parecia muito diferente do Universo 7. Claro, o Universo 6 e o Universo 7 onde Xiaia vive são ambos classificados como universos gêmeos. Então todos os planetas estavam basicamente localizados mais ou menos na mesma posição. Nesse momento, ele também viu um planeta azul gelado, semelhante em tamanho à estrela dos companheiros do planeta Ongsan, planeta Meizan. Possivelmente pode haver seres vivos residindo ali. Ao pensar nisso, Xiaia não pôde deixar de querer dar uma olhada. Um feixe de luz piscou e ele voou diretamente em direção ao planeta azul gelado. Ao entrar em sua atmosfera, ele rapidamente descobriu os sinais de uma cidade na Terra. Esta era uma cidade de estilo simples e pouco sofisticado, que lembrava um pouco o estilo arquitetônico medieval europeu da Terra. O coração de Xiaia se revigorou. Parecia que aquele era um planeta de vida. Além disso, após observar as características do edifício e o tamanho real das cidades, ele soube que era um planeta com uma civilização primitiva. No entanto, para sua decepção, as cidades que viu, embora não fossem pequenas, estavam desertas. Era uma visão desolada, e os raros pedestres corriam apressados. O clima não parecia muito bom. Os habitantes do planeta eram uma raça semi-humana, fisicamente semelhante aos humanos. No entanto, a pele deles era roxa e não tinham abas para os ouvidos. Dragon Ball Legend capítulo 135 Rei do Universo. O que aconteceu aqui? Xiaia se aproximou e puxou uma pessoa de lado, usando um dispositivo de tradução de idiomas desenvolvido pelos Feidaias para se comunicar. Esse dispositivo podia projetar seus pensamentos para o cérebro de outras pessoas por meio de ondas cerebrais, alcançando assim seu objetivo de comunicação. O aborígene ficou incrivelmente apavorado. Depois de ser puxado de lado por Xiaia, ficou realmente agitado e agitou os membros de forma descontrolada. Demorou bastante até que Xiaia descobrisse que aquele plano se chamava Planeta Gelo, e as pessoas que viviam ali eram chamadas de Lumiren. Eles eram bastante comuns e uma raça relativamente pacífica. Se você quisesse descrever seus hábitos de vida, eram um pouco como os terráqueos de sua vida passada. Eram o tipo de pessoas que exploravam o meio ambiente em prol do desenvolvimento. No entanto, quando perceberam que estavam destruindo o sistema ecológico, começaram a se controlar,
para sobreviver, declarar guerra contra diferentes países e promover a paz quando a guerra se espalhar por toda parte. Em resumo, nos Lumiren, Xiae havia uma semelhança com os terráqueos de sua vida passada. A única diferença era que existia artes marciais no planeta. E agora, os lamentáveis Lumiren estavam sob ataque de um rei do universo conhecido como Orne. No momento, todos no planeta inteiro estavam fugindo o máximo que podiam para evitar essa calamidade. Xiae ficou sem palavras ao descobrir a situação no planeta. Ele podia ver claramente que aquele planeta era habitado apenas por uma civilização de baixo nível, o que significava impossível para eles terem tecnologia de nave espacial, o que também significava que essas pessoas só poderiam fugir para algum lugar do planeta. Será que o ser chamado Orne planejava destruí-los um por um? Por que então as pessoas não resistiam? Exatamente como ele tinha visto nos filmes de sua vida anterior. Cada vez que um desastre mundial ocorria, as cidades eram viradas de cabeça para baixo, extremamente congestionadas por uma multidão fugindo, que correriam das grandes cidades para vilarejos, e das vilas para as montanhas. Na verdade, a maioria nem sabe para onde fugir, eles simplesmente seguem a multidão para fugir. Logo depois, Xiae descobriu que o nível de energia mais alto do planeta era inferior a 500 de poder de batalha. Enquanto o alienígena que atacava o planeta tinha quase 5.000 de poder de batalha. Com toda a disparidade de força, não é de se admirar que essas pessoas aqui tenham perdido o moral. Xiae balançou a cabeça, impotente. Mas os Lumirens têm muita sorte, pois me conheceram. Vendo como todos vocês se parecem com terráqueos, vou agir e ajudar vocês. Xiae sorriu levemente enquanto se preparava para agir. Essa pode ser considerada sua primeira batalha ao chegar ao Universo 6. Enquanto isso, no centro da cidade, as linhas de frente estavam em completa ruína, com fumaça e tiros nunca cessando. O exército de resistência do planeta Gelo lutava contra os alienígenas subordinados de Orne. Os tiros ribombaram e fumaça preencheu o céu. No entanto, a situação estava se deteriorando de forma unilateral. Suas armas não faziam nada contra os ataques de energia. Então o exército de resistência não era páreo para os alienígenas. O poder de batalha dos alienígenas não era alto, pouco mais de algumas centenas, mas era suficiente para lidar com os semi-humanos comuns do planeta Gelo. Os alienígenas só precisavam disparar alguns rajados de energia casualmente, e podiam explodir suas fortificações, matando grandes quantidades de pessoas. A disparidade era tão grande que praticamente não podiam revidar. General Darius, nosso tiroteio é ineficaz contra os alienígenas. Um oficial gritou para o general ao lado com uma expressão de tristeza e indignação. MHM. O general Darius resmungou, assentindo com uma expressão grave enquanto a luz fria de seu rosto podia até produzir gelo e geada. Ele perguntou de repente, como está a situação do lado do mestre Kule? O mestre Kule era o mestre de artes marciais mais poderoso do planeta Gelo. Seus discípulos estavam espalhados pelo planeta, e ele era a única esperança dos Lumirens, que decidiriam sua vitória ou derrota. A expressão do oficial congelou antes de ele responder apressadamente. O mestre Kule atacou a fortaleza alienígena com seus discípulos não faz muito tempo. Ele conseguiu matar várias centenas de alienígenas, mas no final, os alienígenas escolheram morrer em destruição mútua. Muitos de seus discípulos ficaram gravemente feridos. Enquanto a mestre Kule estiver bem, tudo bem. A expressão do general Darius se apertou enquanto ele suspirava. Suspiro. Quem poderia imaginar que a força deles chegaria a esse nível? Esses alienígenas são realmente poderosos demais. Se a civilização deles quisesse sobreviver no planeta Gelo, então deveriam destruir os alienígenas invasores. Mas eles eram poderosos demais, e o lendário rei do universo, Orne, nem sequer havia atacado ainda. Quem sabia o quão poderoso realmente era? Pensando no futuro sombrio e nebuloso do planeta Gelo e seu povo, o rosto do general Darius estava coberto por nuvens escuras. General Darius, olhe rapidamente para a tela. Uma pessoa misteriosa parece estar atacando a fortaleza alienígena. O policial ao lado dele gritou alto de repente, apontando animado para a cena mostrada na tela. O que apareceu na tela foi um humano que se parecia 80 a 90% com os Lumirens. Pego de surpresa, o general Darius percebeu que o homem não dependia de força externa e estava flutuando diretamente no céu. Ele se movia graciosamente pelo ar, como se estivesse apenas passeando por um pátio. Seus braços dançavam levemente, e inúmeras pequenas energias que abalavam a terra se espalhavam numa garoa densa.
Dududu, a garoa caía do céu, e brilhos cintilantes de repente desceram do céu. Uma garoa natural normalmente umedeceria silenciosamente qualquer objeto que tocasse, mas essa garoa de energia matava sem derramar sangue. Silenciosamente, todos os alienígenas dentro da fortaleza estavam crivados como uma peneira. Assustador, isso era realmente assustador demais. O general Darius e os outros soldados ao lado assistiam horrorizados. Imediatamente depois, uma cena era projetada pela tela de exibição. Era um olhar escuro e profundo, como uma espada afiada, atravessou a tela e perfurou o coração do general Darius. Todas as pessoas do exército de resistência ficaram imediatamente assustadas com o olhar afiado como uma espada, sua pele ficando pálida como a morte e seus pulmões arfando pesadamente por ar. Então, eles viram a pessoa na tela sorrir levemente antes de desaparecer. Rápido, descubra quem é aquele homem e envie alguém ao local para investigar imediatamente a situação da fortificação alienígena. A voz do general Darius reverberou por todo o subterrâneo. Ele tinha a sensação de que esse homem que se parecia com os Lumirens era a esperança do planeta Gelo e de seu povo. Sim, senhor. O policial ao lado dele respondeu alto e saiu apressadamente para organizar o pessoal. Depois que seu assistente saiu, o general Darius voltou sua atenção para a tela mais uma vez, encarando-a com um olhar brilhante e penetrante. Mesmo com a tela vazia, o general Darius estava cheio de devaneios sem fim. Um especialista misterioso apareceu de repente justamente quando o planeta Gelo estava passando por uma questão de vida ou morte. Talvez fosse um favor dos deuses. Só podiam depositar suas belas esperanças nisso. Do outro lado do planeta Gelo. Antes que os subordinados do general Darius pudessem chegar, Xiaer se teleportou, indo direto para a fortaleza espacial voadora do chamado Rei do Universo, Orn. A fortaleza espacial voadora permaneceu dentro da estratosfera e era uma nave de tamanho médio em formato de disco. Ao ver isso, Xiaia perdeu todo o interesse. Então, descobriu-se que esse chamado Rei do Universo Orn era um alienígena cujo poder de batalha não ultrapassava nem 5.000. Ele não era um especialista que Xiaia achava que havia deliberadamente contido sua aura. No fim, ele era apenas um pequeno bandido que, junto com seus subordinados, agia como um tirano nesta galáxia remota. Uma pessoa assim só poderia ser líder de esquadrão no corpo de Freza, nada mais. Ele realmente ousou se chamar de Rei do Universo. Vendo isso, Xiaia não pôde deixar de achar a ignorância deles um pouco ridícula, enquanto se enfurecia por ter que fazer uma viagem tão infrutuosa. O Imperador do Universo de Freza era um nome muito mais convincente. Esses macacos realmente tiveram a coragem de se proclamar reis da montanha enquanto o tigre estava fora. Essa quantidade minúscula de poder de batalha só podia ser exibida nessa região remota. Se fossem para a área central, nem saberiam quando seriam esbofeteados até a morte por alguém. Dragon Ball Legend capítulo 136. A deliciosa comida de champa. Enquanto Xiaia observava a nave, a porta da cabine se abriu de repente e um homem alto voou antes de Xiaia e gritou arrogantemente, sem esperar que ele falasse. Quem é você, e por que está parado na frente da minha nave? Você nunca ouviu meu nome, Rei do Universo Orn? Rei do Universo? Xiaia perguntou surpreso. Isso mesmo, eu sou Rei do Universo, Orn. Você não parece alguém deste planeta. É melhor você ser sensata e sair daqui imediatamente. Orn, vendo que o outro podia voar livremente no céu, estava um pouco apreensivo no coração e queria afastá-lo para evitar problemas desnecessários. Mas, depois de muitos anos vivendo como um rei, ele inconscientemente falava de forma arrogante e mandona. Talvez. Em sua mente, ele não pensava muito do pequeno pirralho à sua frente. Rei do Universo. Que ignorância dessa pessoa se dar esse apelido. Xiaia balançou a cabeça e disse severamente a Orn, tenho que dizer, você tem muita sorte de ter conseguido chegar até aqui. Quantos especialistas fortes existiam no universo? Era realmente um milagre que ele pudesse viver com tanta arrogância até agora. Garoto, você está cortejando a morte. Orn estava furioso. Enquanto falava, começou a reunir sua técnica e se preparou para mandar esse pequeno pirralho embora. Ao ver isso, Xiaia balançou a cabeça novamente. Esse Oni nem sabia como agarrar uma oportunidade. Mesmo quando está atacando, ele precisa de muito tempo para executar sua técnica. De fato, depois de estar tão acostumado a agir como se fosse arrogante, ele já não entendia a importância das oportunidades. Esse tipo de método de luta era realmente primitivo demais e bastante pouco original.
Aí, que região incivilizada é Elvin? Imediatamente, ele perdeu o interesse em se envolver com ele. Ele pretendia se livrar rapidamente desse incômodo chamado Rei do Universo. Naturalmente, destruir Orn e sua nave espacial poderia ser resolvido em segundos. Um assunto tão pequeno naturalmente não seria levado a sério. Uma vez tomada a decisão, o destino de Orn estava decidido. Portanto, ele lançou casualmente uma onda de energia forte o suficiente para destruir um continente. Sem olhar de novo, Xiaia saiu direto. Pouco depois que Xiaia partiu, a onda de energia atingiu a nave e uma explosão, como fogos de artifício extremamente deslumbrantes, decorou o céu. Esse foi o fim do Rei do Universo Orn, ameaça dos inúmeros seres vivos do planeta Gelo. Mesmo até o fim, ele nunca soube quem o matou. Pouco tempo depois, o general Darius e seus subordinados, que receberam a notícia, correram rapidamente e testemunharam os destroços do navio caírem no chão. Eles estavam fora de si de tanta empolgação. A morte repentina do Rei do Universo Orn causou pânico nos alienígenas, enquanto os Lumirians ficaram muito motivados. Num instante, a resistência contra os alienígenas invasores começou a avançar triunfantemente. Na parte mais distante do Universo 6. Em um espaço bizarro onde relâmpagos roxos escuros piscavam e trovões rolavam. Vários grandes corpos celestes se moviam lentamente em meio às nuvens profundas e à névoa. No centro, no topo de um corpo celeste em forma de losango, havia uma árvore enorme e murcha. A árvore era bastante grande e o corpo celeste em losango parecia seu vaso de bonsai. No entanto, havia inúmeros lagos e montanhas espalhados acima dela. À beira de um lago havia um campo de grama onde uma figura verde estava sentada no chão. A pessoa tinha longos cabelos prateados cinza e, ao redor do pescoço, um anel de luz flutuante. Pelo corpo curvilíneo dela, era claramente uma mulher. Naquele momento, a mulher segurava um cetro na mão enquanto encarava a bola de cristal acima com um leve sorriso no rosto calmo. A bola de cristal mostrava tudo o que Xiaia fez desde o momento em que chegou ao Universo 6 até deixar o planeta Gelo. Cada movimento de Xiaia estava sendo monitorado pela mulher. Aiaia, quem diria que alguém poderia vir do Universo 7? Algo assim não acontecia há muitos anos. Mas, pelo comportamento dele, ele não parece uma pessoa má. Então, vou deixá-lo em paz. A mulher sorriu suavemente, como se tudo estivesse sob controle. Ela não teve outra reação em relação a Xiaia, esse intruso. Daí em diante, como assistir a um filme, ela continuava a observar, cheia de interesse. Nesse momento, uma figura roxa veio correndo de longe ao longo da margem do lago. Era uma pessoa gorda com orelhas compridas, que parecia ingênua e inocente, mas também um tanto cômica. Segurando um ovo de pássaro rechonchudo nas mãos, pulou até o lado da mulher. Vados, olha, agora há pouco encontrei o ovo de um pássaro barrão. Ei, cozinha rápido para mim. A pessoa gorda implorou segurando um grande ovo nas mãos, o rosto cheio de saudade. Champa-sama, você novamente correu secretamente para o mundo mortal. Não te disse da última vez que você só podia comer um ovo de barrombi por ano? Se você continuar fazendo isso com tanta frequência, os pássaros barrão rapidamente se extinguirão. Se isso acontecer, seria um problema se eu não pudesse mais comer. Segurando a cabeça, Vados olhou para a indisciplinada Champa-sama à sua frente e disse: esse ser roxo gordo era exatamente o deus da destruição do Universo 6, o irmão gêmeo do deus da destruição do Universo 7, Berus. Assim como Berus, a natureza de Champa também era caprichosa. Pode-se dizer que eram dignos de serem chamados de irmãos gêmeos. Ambos eram indisciplinados, altivos, distantes e extremamente arrogantes. No entanto, comparado a Berus, o temperamento de Champa era muito mais simples. Desde que alguém não o irritasse, ele era basicamente uma criança burra, incrivelmente ingênua. Como deus da destruição, além de fazer seu trabalho, seu maior hobby era experimentar comidas deliciosas. Mas, comparado a Berus, que era exigente com a comida, os padrões de Champa eram muito mais baixos. Apenas um ovo de pássaro barrão já era suficiente para satisfazê-lo. Vados, só desta vez, por favor, cozinhe para mim. O ovo do barrão bird é realmente delicioso. O deus da destruição, Champa lambeu os lábios e olhou com expectativa. Aí, Champa-sama, eu realmente não sei o que fazer com você. Vados balançou a cabeça e se levantou para atender às exigências de Champa. Afinal, ela precisava ouvir as palavras do deus da destruição. Por isso,
Estendeu seu dedo esguio e apontou para o vazio. O enorme ovo do pássaro-barrão na mão de Champa imediatamente flutuou para cima e caiu em suas mãos. O pássaro-barrão era um pássaro pré-histórico de algum planeta do mundo mortal. Quando se torna adulto, terá ataques de energia extraordinários. Seu ovo era muito grande, como de um avestruz, com a superfície envolta em uma camada grossa de casca de ovo. Na verdade, o gosto do ovo depois de bem cozido só pode ser considerado mais ou menos. Era simplesmente mais ou menos entre a comida do mundo mortal. No entanto, Vados naturalmente nunca contaria isso a Champa. Desde que o Champa-sama coma isso, seria suficiente. Se não, ele ganharia peso de novo. Um ovo de barrombir tão grande é muito raro. Vados sacudiu o pesado ovo de pássaro e levantou a cabeça para Champa, perguntando: Champa-sama gostaria de comer cozido ou frito? Há diferença? Champa inclinou a cabeça. Ele não era muito esperto e, além de comer, nem tinha habilidades culinárias, então não conseguia diferenciar as duas opções. Sem pensar muito, Champa mordeu o dedo e pediu: tanto faz, só deixa gostoso. Então, como sempre, vou cozinhar o ovo. Champa-sama, por favor, espere um pouco. Ferver o ovo era o método mais simples para fazê-lo. Um sorriso surgiu nos cantos da boca de Vados. Então, ela agitou graciosamente seu cetro e começou sua tarefa. A bola de cristal acima do cetro de repente piscou e um conjunto completo de cozinha apareceu à sua frente, como se uma porta dimensional do espaço tivesse se aberto. Vados levantou um caldeirão, encheu de água, acendeu a lenha e esperou a água ferver. Sem nenhum tempero, ela jogou o ovo de pássaro diretamente para dentro. Logo, o ovo estava completamente cozido. Champa rapidamente pegou o ovo, descascou a casca e rapidamente deu uma grande garfada. Enquanto mastigava, exclamou em voz alta: Vados, essa é a comida mais deliciosa que já comi. Aquele carabeiro certamente não teria chance de comer algo assim. Ei, vamos lá e irritá-lo. Ao ouvir o que ele disse, Vados segurou a testa e levantou levemente o canto dos olhos. Ela pensou por dentro: receio que, quando chegar a hora, seja você, Champa-sama, que vai ficar irritada. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.